e não eu tendo correspondido. Como nós estamos tratando de a obra missionária, que nós trazemos essa mensagem, as suas dificuldades, de levar o Evangelho de Deus na sua fronteira, quer seja na casa, quer seja onde fomos. Essa leitura que eu trouxe uma vez, ela estava se destacando justamente no tempo de uma porta bonita, esse tempo da porta formosa, e ela não foi construída de uma maneira pela qual Deus tinha preparado lá atrás, como falou para o tempo de Moisés, aquele tabernáculo, e depois disse a Salomão, também primeiramente a Davi, para construir essas medidas e a maneira que Deus tinha criado o templo, da maneira que Deus queria para ser um lugar de adoração. Portanto, por alguma das vezes, esse templo tem sido para os judeus, como é até hoje, algo que resplandeceu muito para eles, aos olhos deles. A natureza deles era um templo, focado nesses templos, que naquela época que Jesus passou por lá, os sacerdotes já não queriam mais, até porque quem construiu esse templo, reformou, na verdade, reformou esse templo, foi Herodes. Herodes ele tinha uma visão tão grande de poder alcançar o seu poder, até porque ele era o construtor, ele sabia muito disso, mas visou o maior de corresponder com o povo judeu. E para ele ganhar a soberania de tudo, ele precisou trabalhar nesse tempo que era a coisa mais maravilhosa, talvez uma das riquezas maiores que existiam lá. Tem o templo de Salomão que era lindo, mas Herodes vai planejar um lugar que dá muito mais amplo para o local que o templo vai ser construído. E ele investe, a intenção de Herodes é tentar ganhar poder através dos judeus. Então aquele templo significou muito para os judeus que estavam lá, a ponto que os discípulos, quando encontraram com Jesus, diziam do templo: mestre, olha que beleza desse templo. Mas a palavra que Cristo vai nos falar, ele vai dizer de um templo que apenas é matéria, que apenas é pedra. Ele disse que era pedra sobre pedra. Em 3 dias levantará. E esse templo ele estava falando por ele. E esse templo é da graça que nós estamos nesse lugar. Porque naquele tempo você tinha medida para poder entrar. Mas não era todo mundo que entrava. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos nesse lugar. Nós podemos entrar na presença de Deus, porque Cristo, depois da morte na cruz do Calvário, nos permitiu esse acesso de estarmos diante da presença dele nessa noite. Portanto, é uma rica oportunidade que nós temos hoje em Cristo Jesus. Mas estava ali naquela porta o aleijado. O aleijado, ele não tinha nenhuma condição de entrar lá dentro. Spurgeon disse, eu quero falar da porta, que a maior dificuldade de nós é estar na porta, porque a porta, ela não indica que você está lá dentro, ela fala que você está aqui. A dificuldade, Spurgeon vai explicar em um livro que a maior dificuldade é nós estarmos na porta, porque a porta vai nos dar conforto de estar somente nela, mas se não conseguirmos entrar lá dentro, nós não podemos participar do reino dele. A vontade daquele aleijado, aquele coxo que estava ali na porta, era entrar para dentro do templo. Mas como o histórico dos judeus não permitiam, apesar de Jesus já ter morrido na cruz do Calvário, ter rasgado o véu, dado essa permissão, ali ficou uma questão histórica. Mesmo assim ele não podia estar lá dentro. E cabe a entender que aquele aleijado ele vai tomar uma proporção de estar sendo levado todo dia para pedir esmola. Para pedir o quê? Esmola. Ele não tinha outra função. E o que eu quero falar da porta e da condição espiritual da nossa vida. Porque essa condição espiritual muitas das vezes está ali, naquela visão pela qual o coxo estava. Todo dia era colocado ali. E se tem uma coisa que dá dificuldade para o nosso caminhar, meu irmão e minha irmã, muitas das vezes é aquilo que nos colocaram para a gente ficar dependente de alguma coisa que nós não podemos entrar para dentro do reino de Deus. Se tem uma coisa que nós podemos ser, que julgamos às vezes é a nossa própria consciência de achar que não podemos atravessar aquilo. Estava falando hoje na escola bíblica dominical que a nossa consciência é o maior problema de nos colocar e tentar
aquilo que a gente não pode fazer. A gente não pode fazer. Mas nessa noite tem Jesus que tem o poder para fazer da nossa vida a mudança e transformar ela da maneira que nós estávamos. Nessa noite tem o poder de Deus para transformar a nossa vida e tirar da posição que nós estávamos para poder andar no seu caminho de fé. Mas o aleijado ele não tinha. A função dele era pedir esmola. Ele não tinha nenhum recurso. Então, estando todo dia lá para pedir esmola, não era um dia, não era 2 dias, era todos os dias ele ia lá para pedir esmola. E o templo estava ali, era um templo bonito, maravilhoso. Tinha ali aquela forma de ouro, chamado templo, né? Da porta formosa, bonita, mas ele não podia estar lá dentro. Mas a condição dele estar naquele lugar, a visão dele ficava mais ou menos para baixo. Imagina alguém que não tem condição de estar em pé e nem poder andar, a visão dele todo dia é baixa. A visão sendo baixa, ele já não tinha mais dignidade, talvez nem mais como ser humano, porque quem não poderia trabalhar era sustentado por alguém. Era uma vida que praticamente nasceu naquela posição sem poder levantar sua cabeça. É onde que nós fizemos uma leitura que alguém vai prender a situação só quando nós estamos olhando para baixo e não para cima. Jesus ele tem poder para mudar a vida, mas primeiramente ele quer mudar o resultado da nossa visão. Ele quer transformar uma vida que pode transformar você para outra pessoa, mas para que essa realidade aconteça, ele quer mudar a tua vida. E estava ali o rosto, já acostumado com a vida, olhando para a cabeça, talvez para o chão, e sempre pedir mais bola. Imagina você assim, ó, baixa a cabeça e está aqui, ó, dá-me mais bola, a pedir esmola, pedir. E naquele tempo só se dava esse recurso, porque Herodes se deu de uma forma de poder, que tudo que funcionava ali era um atributo de poder da própria força humana. E para nós entendermos o caminhão que esse templo levava, é que nessas esmolas, eu falei para os irmãos que tem um nome que se chama Zacatá, é hebraico, que o judeu tem isso como uma justiça social. Para ele é uma obrigação você pegar essa oferta. Até hoje o judeu tem na sua casa uma caixinha, aonde ele estiver, tem uma caixinha que ele vai colocando sempre uma esmola, um dinheiro, para esse benefício social. Quer seja para o tempo, quer seja ali para alguém que está necessitado. Porém, essas companhias que levaram ao coxo estar naquele lugar, acredite, irmão, quando a gente faz essa leitura, praticamente é uma leitura simples, básica, mas se você vê o histórico dela por trás, existem pessoas que estavam dependendo de apenas viver alguém ali naquela ocasião, porque essa esmola que dava ao direito do judeu ou ao sacerdote de entrar, demonstrar uma forma de misericórdia passageira, porque eles davam no sentido que se atacar quer dizer que é uma obra social. Eles querem colocar uma oferta na mão de uma pessoa, eles precisam de algo, alguém dependente, para que possam dizer: nós estamos fazendo a obra, nós estamos fazendo a caridade de Deus, portanto Deus é obrigado a nos abençoar. Estava ali a proporção, estava ali aquela forma. Já pergunto para mim, eu entendo que você chegar lá com uma esmola, alguém estava sendo favorecido por isso, irmão. Todo dia estava lá. Não é fácil levar uma pessoa que ele está lá, dependente e ficando cada vez mais dependente dos recursos do dia a dia. E esse recurso do dia a dia, muitas das vezes tem pessoas que querem fazer isso. Meus irmãos, tomam muito cuidado com pessoas que muitas das vezes querem colocar isso na nossa vida, sabe, ser dependente. E posto ao aleijado, olha, somente até aqui a porta, tá? Se toma aqui a tua esmola, esse recurso não vai dar a ele uma liberdade que ele precisa. Porque qual é o desejo do coxo? Está lá no tempo, mas isso ele não pode. Isso o dinheiro não podia comprar. Mas o sangue de Jesus deu motivo para ele entrar naquela noite. Para um dia entrar naquele templo, ele precisou. Mas não era pela força do dinheiro, era pelo sangue de Cristo. Nos deu liberdade de entrar naquela noite. Glória a Deus. E aí ele estava todo dia recebendo aquela esmola. Aquela esmola vai fazer o quê? Manutenção. A manutenção não ajuda ninguém, irmão. Quando ele se depara com 2 galileus que vai entrando por aquele lugar de oração,
O templo, aquele símbolo, não ali imagina assim, é um símbolo espiritual. O que ele quer? Eu não vejo ninguém na leitura dizendo assim, eu quero orar por você, não. Eu vejo alguém dando mais bola para ele, um recurso para ele. Mas esse recurso não é o que vai tirar a vida dele daquela situação. O que ele precisa naquele momento é uma mudança. Você já viu uma expressão? Eu não sei quem é o país que fala, mas ele não dá o peixe. Já viu essa expressão? Ele dá a vara para você pegar o peixe. Essa situação dele estava ao contrário, estavam dando para ele a manutenção. Mas o que ele queria era levantar dali para ser uma pessoa que pudesse entrar com dignidade naquele lugar que ele pretendia. Mas dali a situação ele não saía, mas ele queria estar lá dentro. Nada vai poder mudar e voltar. Mas ele estão naquele lugar, deu a vida dele constante. Como é o peso sobrecarrega sobre a nossa vida? Como a gente fica com hábitos e o ambiente faz a gente ficar na situação que estamos. Mas você não é aqui. De repente, o caminho daquele homem estava ali, sem talvez uma esperança de sair de lá ou entrar, ter uma vida socialmente boa. Para ele já está designado para lá. Mas a porta não dá para entrar. E eu vou ficar até a porta. É aqui que é a minha vida inteira. Eu vou passar a vida inteira dependente. E de repente aqueles que estavam levando estavam dizendo, é aqui que é o teu lugar. É aqui que vai chegar e acabou. Você está sendo bem beneficiado. Neste lugar você está bem, porque você está até a porta. Mas Deus não colocou para nos deixar na porta. Deus nos colocou para entrar na presença dEle, entrar no Santo do Santo, permitir sentir a graça dEle, permitir sentir o amor dEle. E essa misericórdia que foi feita naquele homem está aqui nesta noite para nos dar a força de um coração que muitas vezes se sente cansado. E ele está ali de uma forma, recebendo de volta. Mas quando ele veio de algo que está cansativo, ele não vai reclamar. É a única vida que ele tem. Mas veio dois galileus, dois homens que estavam agora indo para o ato da oração. A Bíblia diz que estavam subindo para a oração. Subindo. E se deparam, e aí que eu vejo a diferença de nós, usado nas mãos de Deus, quando temos discernimento e visão. Quando nós temos discernimento e visão, irmão, é melhor de qualquer instrumento. O coxo poderia estar com dificuldade nas pernas, mas se ele não tiver visão, ele não consegue sair do lugar que ele está. Mas quem aparece naquele momento? Pedro e meu pai. 8h40 nós já estava Pedro e João. Eu vou falar novamente e você respeita, tá? Estava Pedro e João. Eu falava essas coisas. Eu lembro muito bem do pastor que falava isso. Pastor Miguel. Estava subindo ao templo Pedro e João. Estava Pedro e João subindo na hora da oração, e de longe ele fita os olhos. Como é bom a gente ter a visão espiritual aguçada e viva em Deus. Porque o lugar que Ele está colocando você pode estar dificultoso, mas Ele está te dando visão para você passar por aquele lugar e saber que ali tem resposta. Ele está dando visão para você que esse caminho vai ficar trancado, você vai passar por isso. Glória a Deus. Há pessoas que se prendem. Na vida do coxo, ele estava acostumado, conformado com isso. Eu não posso andar, não consigo. Mas não deixa que a tua visão nesta noite venha cegar. A circunstância que está levantando a tua vida, não deixa que ela vai te colocar para baixo. Porque tem alguém aqui nesta noite que vai levantar a tua vida do jeito que você está. Vai tentar colocar no lugar que você precisa estar. Mas você precisa estar à disposição para isso. A igreja vai entrar neste momento como Pedro e João. Vou representar a igreja como Pedro e João. O coxo representa aquelas pessoas que estão, muitas das vezes, no comodismo, não querem ser. Eles têm, mas a visão já ficou para baixo. Eu entendo que ele vai pedir esmola. Por que Pedro e João vão falar, olha para nós? Por que ele vai falar, olha para nós? Porque a visão, muitas das vezes, está com o propósito certo, no lugar certo, mas com a visão errada. Meu Deus. Não adianta
Quando Deus te der visão espiritual, a situação que você está, você começa a se levantar, andar pelos caminhos da fé. Porque Deus não deixou ninguém dependente para ninguém, apenas dependente do nome dEle. Eu sei que essa coragem que você tem, você pode sair daquele lugar e transformar a tua vida, porque Deus, Jesus, tem dado força para isso. Aleluia. E Pedro e João falam: olha para nós, olha para nós. A porta está ali. Sabe o que eu penso da porta? É a nossa vida espiritual, meus irmãos. Isso cabe a nós. Isso cabe a nós como igreja. Isso cabe a nós como pessoas que aceitaram Jesus. O perigo de estarmos na porta e não entrar nela é grande. Estar na porta não vai fazer diferença nenhuma. E sabe o que acontece quando nós estamos na porta? Muitas vezes nós sentimos assim: o direito de estarmos apenas na porta. Sabe o que acontece? Eu estou no hábito de estar na porta. Eu não tenho interesse de estar lá dentro. O maior perigo é estar na porta. Tem pessoas que se contentam de estar na porta. Não significa que o aleijado estava ali porque ele não queria ir. Ele queria ir. O que ele não poderia ter perna para entrar dentro, porque a dificuldade de uma saúde evitava dele entrar lá dentro. E quando ele está ali na porta, a vida dele praticamente era pedir esmola. A parou ali, não tem mais nada. Mas quem vai aparecer tem visão. Deus vai colocar algo na nossa vida que precisamente abrir o nosso coração, a nossa visão, para a gente poder sair da estrutura que nós estamos. Sabe o que eu vejo numa geração de 2025? Pessoas que podem fazer, mas têm visão fechada. Nós não conseguiríamos andar para frente se a nossa visão for limitada. Olha para nós. Automaticamente ele olha esperando receber alguma coisa. E receber alguma coisa porque o coração ainda não alcançou. Mas então ele pega e diz: levanta e anda. Olha para nós, levanta e anda. Meus irmãos, aí vem a força da igreja. Que talvez que nesta noite pode ter alguém que está numa circunstância talvez difícil, aparentemente porque viveu e vive aquele estado, não consegue sair de lá. Vem a igreja que é missionária, vem a igreja que está cumprindo a vontade de Deus. Pega a mão daquele homem, faz dele uma segurança. Eu entendo assim, meu querido, a segurança que Deus vai te dar é se pegar nas tuas mãos, mas o teu tornozelo tem que começar a sentir firmeza. Para poder andar, você tem que ir de você, se deslocar onde você está, para sentir firmeza, para poder andar pelos caminhos da fé. Esta noite é uma obra missionária que Deus quer fazer na tua vida. Pois faz, pega, levanta, até sentir que alguém está sentindo o seu tornozelo da fé, andar pelo caminho e seja dependente da mão de Deus. O que eu vou fazer? Aqui é a força da igreja. Deus te deu essa estrutura. Pega na mão, levanta, até sentir o tornozelo dele sentir. E quando ele sente o tornozelo, a Bíblia diz que ele começa a saltar. Tem milagre acontecendo na nossa vida. Apenas tira a visão daquilo que você está tendo dificuldade de enxergar. Aquela limitação que você tem de visão, muitas vezes está te pressionando a estar no lugar. O estado dele estava tão difícil que precisou pegar pela mão, não apenas olhar mais, mas segura pela mão, puxa, e esse tanto vai fazer ele sentir o tornozelo. Sabe o que Deus faz na nossa estrutura? Sabe o que Deus às vezes quer fazer na nossa estrutura? Balançar algumas coisas, para nós começarmos a sentir que somente na mão dele, sermos dependentes dele, estendemos no coração dele, a gente pudermos andar pelo caminho da fé. Se nós estivermos trancados, ainda que seja no propósito, e não tiver a visão que Deus quer nos dar, não conseguimos andar. Mas Ele está aqui nesta noite, porque Ele quer fazer de mim e de você um instrumento para poder levantar e andar pelos caminhos de Deus. Deus está aqui nesta noite para falar para você que está com o coração que necessita fazer a tua vida mudar, porque a mão dele é maior. Aleluia. É maior do que o sofrimento. Glória a Deus. O coxo começa a andar, pular, saltar. Sabe qual que muitas das vezes é o desafio nós começarmos a andar na fé? Eu quero já
porque isso vai comentar na vida de alguns dos inimigos da nossa vida. Enquanto nós estamos dependentes, ninguém faz nada, não é verdade? Está lá, eles moram. Quando você começa a andar, começa a vir luta para a tua vida, aí começa a questionar: o que isso me está dando? O inimigo das nossas almas, ele quer fazer isso com você. A partir do momento que você começar a andar, a partir do momento que você começar a se levantar, aí chegar que a posição que Deus deu, vai dizer para você assim: não vai ter tudo fácil, não vai ter dificuldade, porque importaram-se com ele de se levantar. Sabe qual foi a maior dificuldade dele? Não foi nem a perna, foi ter poder de poder andar, estar livre para andar, porque os acusadores já começaram: isso aqui não era aleijado? E começa a perguntar para Pedro e João: o que você está fazendo? O nome daqueles que vocês crucificaram foi que levantou ele. Glória a Deus. O livro de Atos, Lucas vai nos dizer que Lucas vai apresentar Jesus como Messias, vai apresentar Jesus como Salvador, vai apresentar ele como se fosse em nossa vida, a quem vai restaurar Israel, mas também aquele povo gentil. E Lucas vai passar essa mensagem a ele: esse que morreu ali na cruz do Calvário, é ele que vai levantar. Ele não está morto, ele está conosco. Nós estamos aqui, mas o nome dele é que levantou a este aleijado para andar. Aleluia, glória. E de repente, ao levantar, começar a sentir firmeza que incomoda algumas pessoas que estavam ali tentando atrapalhar a obra de Deus, vai colocar um desafio para a vida dos cristãos que nós estamos hoje. Começam a falar para ele: vocês estão importunando neste lugar aqui, vão para outro lugar, aqui não pode. Se tiver um lugar onde a presença de Deus está, ele pode se abalar, porque João é sentido intimidado de não mais falar o nome de Deus, não mais falar o nome de Cristo. Você não vai falar o nome dele. Então ele olha para o céu e diz: Senhor, os homens estão tentando cessar a nossa fala. Veja se isso é razoável de nós fazermos o que estamos fazendo. O lugar naquele momento começa a tremer. Sabe o que precisa na nossa vida? Muitas das vezes um abalo de estrutura que nos faz ficar limitado. Fazer esse abalo para sentir a presença de Deus em nossa vida é fazer com que a nossa estrutura mude, irmão. Precisa, quando se anda, a visão vai te dar uma visão maior, mas vai mexer lá dentro de você. Aleluia. Vai te transportar para outro lugar. Aleluia. O planejamento só queria estar lá dentro. Maravilha. Mas eu conheço muitas pessoas que muitas vezes estão na vaga e não querem sair, porque mexer com a estrutura machuca. Crescer dói. E neste momento, quando ele levanta para cima e sente o seu tornozelo, ele sabe que naquela hora a vida dele vai ser diferente. Ele vai ser uma vida completamente de entrar naquele lugar, agora com dignidade. E Jesus não veio trazer um probleminha pequeno, não. Ele veio te dar uma estrutura. Ele não veio te remediar, não. Ele veio te dar uma vida plena. Ele não veio colocar você apenas metade, não. Ele veio colocar inteiro. Ele não veio colocar você não na dificuldade, você está mais ou menos. Não faz acordo com ninguém, não. Fica assim que você está, não. Ele veio te dar liberdade para você transportar do lugar que você estava, do peso que você carregava, para eu e ponto dele. Para isso ele vai fazer na tua vida, na minha vida, estrutura para nós servirmos a ele com graça, para falarmos da obra missionária. É sentir no coração aquilo que eles sentiram, o desejo de tirar. As irmãs cantaram aqui em cima. A obra missionária é o amor que está no coração de Deus, para que possa levantar e nos tirar da posição. E essa posição que nós estamos hoje depende muito da nossa visão que nós estamos. Olha para nós. Fala para ele: olha para nós. Diga para o teu irmão: olha para Deus essa noite. Olha para ele. Está olhando para baixo, está com dificuldade. Olha para nós, olha para ele. Ele está dizendo: olha para nós. Essa visão que você está tendo é do céu, não é da terra. Essa visão que vai mudar a tua vida. Essa visão que você quer mudar em realidade. Começa a olhar para a estrutura maior, que é Deus que está te levantando. Essa visão que vai fazer você, do estado que está passando, a transportar de algo que Deus quer na tua vida. Aleluia. Às vezes nós ficamos presos num lugar que parece que nós não queremos. Limitamos aquilo que quer fazer, mas machuca, irmão. Mas é para a glória de Deus que Ele quer fazer na nossa vida. É para algo que vai mudar a tua vida. Então a nossa visão
deve estar olhando para aquele que conhece a nossa vida, a nossa estrutura. Não entra nesse lugar achando que Deus não tenha nada para você, não. Para de tirar essa situação de que Deus não está se importando. Ele está olhando a tua oração, Ele está olhando o teu coração, a tua vida nesta noite. Para isso, olha para Ele, porque Ele conhece a tua estrutura e vai te levantar para a adoração do nome dEle. Glória a Deus. Aleluia. E agora, meu irmão, ainda que pra te ser